Ok, bom dia. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Todos me ouvem? Sim, Me veem? Ver, vocês vão me ver numa câmera diferente. Estão me ouvindo tranquilo? Ok, então. Deixa eu dar mais um minutinho, só o pessoal chegar aí. Aí eu vou dando os recados que vocês precisam deles. Aí eu dou para todo mundo o recado para todo mundo geral. Deixa eu ver se o Caio tá aí já. Caio não chegou. Henrico, Arthur. Arthur, vou te enviar o arquivo daqui a pouco, tá bom? Aí eu vou falar para todo mundo aqui, mas você que tinha me pedido ontem. Samuel, Gazara. Olha só, pessoal, deixa eu só entrar aqui logo para vocês verem uma coisa. Só um minuto. Deixa eu ver se está chegando mais gente. Aí, tá entrando mais gente. Espera o pessoal entrar aí que a gente começa, tá, pessoal? Não. Deixa eu só achar o arquivo aqui. Estrutura. Semelhança. Aqui, achei. Duas coisas. Deixa eu ver se quem eu preciso já chegou. Caio não chegou ainda. Deixa eu ver aqui na outra. Não, o Caio não chegou ainda, mas eu vou deixar aqui. Olha só, pessoal, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Cadê? A gente já vai começar a falar. Só um minuto. Registro, cadê? Cadê o registro? Aqui. Olha só, vocês estão vendo a tela aí? Essa foi a atividade do Google Forms que eu falei que eu tinha enviado para vocês. Esse é a lista de atividade, essa daqui. Ela contém 9 atividades. Ó, tem até atividades ó, que a gente fez na prova. Viu quem fez? 9 atividades. 9 não, desculpa, 10. Eu tinha contado 9. E aqui, ó, esse formulário, ele tem a descrição de quem é das respostas. Olha só, eu tenho 20 respostas. Ontem eu tinha 19. Deixa eu ver aqui quem foi que me enviou. Não vai dar para eu ver. Deixa eu ver individual. Primeira pergunta. Ó, Esther mandou 2 vezes. Júlia, Pedro, Maria Eduarda, Flávia, Matheus, Lara, Luiz Felipe, Maria Luísa, Antônio, Rânia, Lívia, Ana Clara, Davi, Cassiana, Aline, Ana Gabriele, Marina e Isadora. Então, qualquer outra pessoa que tenha falado comigo assim, eu enviei,
ou na hora que você foi enviar, deu algum erro lá no envio da resposta, ou você não enviou porque não tem como não você ter enviado e não ter registrado a resposta. É só se acontecer algum erro na internet, estiver lenta, alguma coisa assim do tipo, tá? Os demais alunos, exceto esses que estão aparecendo aqui, ó, não fizeram. Tem até amanhã para fazer essa atividade. E quarta-feira eu Ô, fecho a nota. Gustavo, Oi? aí é a VH ou é uma outra atividade do Google Não, Forms? não é VH, não. A VH vocês todos fizeram. Essa daqui é outra atividade, Caia. É essa aqui, ó. Eu Ah, porque eu mandei tô... ela num anexo. Na época, eu mandei ela num anexo no Tarefas Online. A Júlia, eu lembro até da Júlia tirando dúvidas sobre algumas atividades dessa aqui. Então, eu mandei junto do Tarefa Online lá no Alunos Book. Se quem tiver que fazer ainda, que são muitos alunos, me peça. Eu vou mandar a lista para vocês agora no O WhatsApp que e o eu link, faço? tá? É bem tranquilo, são 10 exercícios só. Tem até amanhã, às 23h59 para fazer. Depois daí eu vou fechar a nota. Na quarta-feira eu fecho as notas. Fecho não, né? Vou dando Ah, uma pode nota mandar que eu parcial. faço. Tá, é bem tranquilo, tá bom, Caio? Talvez você confundiu porque tiveram como tiveram muitas atividades no Google Forms que eu fui aplicando, né? Tanto atividade laboratório quanto atividade normal, a gente acabou, né? Pode ser que acabou vocês confundindo aí. Mas beleza, pessoal, vamos lá então. Continuar a nossa aula. Cadê aqui? Aqui estamos. Então, veja, nós estamos no capítulo de número no capítulo de número 10, tá? O capítulo de número 10, a gente começou a falar sobre ele na semana passada, né? Na verdade, eu dei só uma leve introdução a esse capítulo na semana passada, tá? E ele trata de quê? Ele trata de dois conceitos. Eu posso usar tanto o livro, tá? Dá no mesmo, quanto o slide. Mas o meu slide eu fiz em cima do livro. Então eu acredito que não tem muito, né? Não é necessário, tanto faz. Eu vou uma hora, tem hora que eu vou usar o livro, tem hora que eu vou usar o slide, mas por enquanto a gente vai usando ele para orientar. Olha só, esse capítulo ele trata de dois aspectos bem abstratos dentro da química, abstratos que eu falo porque tratam de conceitos que são bem assim, não são de fácil entendimento, tá? Porque eles envolvem uma série de coisas aí que que tem uma profundidade de conceito muito grande, tá? Que aspectos, que conteúdos são esses? Esses dois que estão sendo exibidos aí na tela. A teoria da ligação de valência, também, né, chamada de TLV, e a hibridização dos orbitais, tá? São. Tio, bom dia. Teria como você mandar o link do Google Forms? Alguém me pediu, pode ter sido alguém da turma. Eu vou mandar no final da aula, tá bom, pessoal? Terminando a aula aqui, eu envio para vocês já terem o arquivo e o link, tá? Não sei quem me pediu aqui, mas foi no WhatsApp. Então, a teoria de ligação de valência, da ligação de valência e a teoria de hibridização dos orbitais, elas são dois aspectos bem teóricos, tá, pessoal? Esse é o primeiro ponto que é importante a gente entender. São bem teóricos e essa teorização deles. Só um minuto. E essa teorização é o Zoom. E essa teorização deles, sabia? E essa teorização deles é um pouco profunda porque ela leva em consideração aí os aspectos da mecânica quântica. O que são esses dois novos conceitos, essas duas novas temáticas que a gente está estudando aqui? A teoria da ligação de valência e a teoria da hibridização dos orbitais. A gente vai precisar ficar, digamos assim, entendendo a profundidade do conceito? Não. Eu só vou explicar por que elas surgiram, né? Por que esses dois temas surgiram, e a gente vai aplicar eles de uma forma muito, muito bem, digamos assim, bem mais simples do que
a teoria em si, tá? Então, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos fazer leituras desses tipos de desenhos? Olha, é interessante, mas não é o foco, tá? O foco aqui está mais prático do que esses conceitos abstratos aí, que são esses desenhos representando o quê? Esses desenhos que vocês vão ver ao longo do capítulo, eles representam, eu não sei se vocês lembram lá do capítulo de número 7, 7, isso, quando a gente falou Orbitais. dos orbitais, capítulo 7 não, capítulo 5, isso, os orbitais, tá, atômicos. Então, os orbitais atômicos, a gente sabe que eles foram criados, é uma denominação criada para o átomo segundo a mecânica quântica, né? Segundo a mecânica quântica, o átomo é constituído por núcleo e eletrosfera, só que a eletrosfera atômica, ela é formada por estas regiões que o Schrödinger denominou de orbital atômico. Então, esses desenhos aqui que a gente vai ver, tanto no meu material, que vocês vão ver também no livro de vocês, está aqui, ó, ao longo de todo o capítulo vocês vão ver ele, ó. De todo o capítulo vocês vão ver esses desenhos. Eles representam, como o Lucas disse, os orbitais atômicos. O que ele está mostrando aqui? Primeiro, só para a gente entender os desenhos. O que esses desenhos vão mostrar? Como que as ligações químicas, principalmente as ligações químicas do tipo covalente, elas são estabelecidas. Então, a teoria da ligação de valência. Ó, teoria da ligação dos elétrons da camada de valência e a hibridização do orbital, elas são duas teorias baseadas nos conceitos da mecânica quântica. Então, elas passam a utilizar, digamos assim, são atualizações dos conceitos que a gente viu das ligações. Tipo, a ligação química covalente, ela acontece por meio do compartilhamento de elétrons. Foi isso que a gente viu. Tá, mas como que isso acontece lá no interior do átomo? Ou seja, como que a eletrosfera atômica vai se comportar, como os elétrons da eletrosfera vão se comportar para formar essas ligações. Então, a teoria da ligação de valência e a teoria da hibridização dos orbitais, elas são essas explicações de como, então elas são explicações de como ocorrem as ligações químicas, especialmente as ligações químicas do tipo covalente. Elas trazem esses desenhos para ilustrar como, a nível atômico, está acontecendo essa ligação, tá bom? Então, as teorias de ligação de valência, né, TLV, e a teoria da hibridização dos orbitais são duas teorias baseadas nos princípios da mecânica quântica. Né, a gente sabe, são descobertos novos aspectos da matéria, aí a matéria, comportamento atômico, que seja, e a partir daí você tem que estabelecer novos parâmetros também para explicar algumas situações. Quais foram esses novos parâmetros que, né, foram estabelecidos aí? A mecânica quântica, ela foi o divisor, na verdade, de águas, vamos colocar assim, dentro da química, porque ela faz com que muitos conceitos anteriormente estudados tivessem que ser atualizados a partir, né, das novas descobertas aí. Então, a TLV, teoria da ligação de valência, e a teoria de hibridização dos orbitais, elas vão buscar explicar, em termos da mecânica quântica, como que acontecem as ligações. Dois aspectos importantes. Olha lá, a teoria da ligação de valência e a teoria de hibridização dos orbitais, elas tratam de pontos diferentes, tá? Então, a primeira, que é a teoria da ligação de valência, ela vai tratar do que a gente vai conhecer como sobreposição de orbitais. Então, como que uma ligação química é estabelecida? Como que uma ligação química covalente é estabelecida? Ah, você pode falar.
É pelo compartilhamento de elétrons, ok? Como que esse compartilhamento acontece? Então, a teoria da ligação de valência, ela vem para explicar justamente esse último questionamento que eu fiz. Como que a ligação ou o compartilhamento de elétrons dentro da ligação covalente acontece? E ela faz essa explicação utilizando o termo ou o conceito de orbital atômico. Então, a teoria da ligação de valência, eu só estou dando uma base teórica, tá, pessoal? Na prática, vocês vão ver que é super simples. A teoria da ligação de valência, ela vai ser uma base teórica para explicar em termos, né, utilizando os conceitos da mecânica quântica, como que ocorre o compartilhamento de elétrons em uma ligação química do tipo covalente. E a teoria da hibridização dos orbitais, ela é uma teoria também que utiliza os conceitos da mecânica quântica, só que ela não vai se preocupar em como o compartilhamento acontece. A teoria da hibridização dos orbitais, ela vai explicar por que alguns átomos de elementos químicos conseguem fazer mais ligações do que aquelas que teoricamente eles poderiam conseguir. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ver um caso, o caso do carbono. Teoricamente, o carbono, na prática, teoricamente, teoricamente, o carbono, ele só poderia fazer duas ligações químicas. E eu vou mostrar isso para vocês. Teoricamente, ele só tem espaço na sua estrutura, na sua eletrosfera, para fazer duas ligações químicas. Eu vou mostrar. Só que, na natureza, no mundo real, o carbono faz 4 ligações. Ele não faz 2, como era previsto. Ele faz 4. Então, como que eu consigo explicar para você que o átomo de carbono faz 4 ligações e não 2, como ele deveria fazer? Aí vem a teoria da hibridização dos orbitais, para explicar que, muitas vezes, os átomos vão fundir, né, combinar seus orbitais para formar novos orbitais, e esses novos orbitais têm a capacidade aí de se ligar com mais elementos químicos. Então, são dois aspectos diferentes que a gente vai ver. No primeiro, a gente vai ver essa chamada sobreposição dos orbitais. E o que é importante a gente saber ali, pessoal? A gente precisa saber o que é uma ligação sigma e o que é uma ligação pi. É isso que eu preciso que vocês extraiam do primeiro tema. Então, da primeira teoria, é claro que a gente vai entender como ela funciona, mas bem rapidamente. Eu preciso que vocês retirem dessa teoria, né, internalizem aí dentro de vocês o seguinte: o que é uma ligação sigma, o que é uma ligação pi. Ponto. Da segunda, que é a teoria de hibridização dos orbitais, eu preciso que você saiba 3 coisas. O que é um híbrido sp, o que é um híbrido sp2 e o que é um híbrido sp3. Então, de tudo que eu vou falar, de tudo, desde a explicação teórica até a prática, o que você vai retirar de informação importante é teoria da ligação de valência. O que é uma ligação sigma, o que é uma ligação pi? Então, fica atento a isso na hora que eu estiver falando. Isso é sigma, isso é pi. Não precisa nem focar muito na explicação da teoria. O que é sigma, o que é pi? No segundo ponto, o que é um orbital híbrido sp? O que é um orbital híbrido sp2? O que é um orbital híbrido sp3? Por que eles têm esses nomes? Como identificar isso? Então é isso que vocês precisam tirar desse primeiro momento, beleza? Então vamos lá. Teoria da ligação de valência. Vou só dar um geral aqui para a gente ir direto lá no que é importante. A teoria da ligação de valência, como eu disse, ela se baseia nos princípios da mecânica quântica. Logo, ela vai utilizar os conceitos de orbitais. Então, ele diz o seguinte, olha só. Para explicar como que acontece o compartilhamento de elétrons em termos de orbitais,
A maneira mais próxima, né, ou uma explicação mais, digamos, convincente, mais elaborada, mais coerente, melhor dizendo, é a seguinte. Como a eletrosfera é formada por orbitais atômicos, quando os orbitais atômicos se aproximam para compartilhar os elétrons, o compartilhamento ele é resultado de uma sobreposição desses orbitais. Então é como se eu tivesse um orbital aqui representado por essa mão esquerda e um orbital representado por essa mão direita. Quando esses orbitais, quando esses átomos se aproximam, na verdade, quando esses átomos se aproximam para compartilhar os seus elétrons, o que acontece é o compartilhamento ele ocorre porque os orbitais atômicos destes átomos se sobrepõem. Eles vão criar uma região que nós vamos chamar de uma região de overlap, que é onde, nessa região aqui, onde meus dedos estão cruzados e representam a sobreposição dos orbitais, então, ó, dois átomos, esses átomos vão se ligar. Beleza. Como que essa ligação acontece? É o compartilhamento. Então, como que esse compartilhamento ocorre? Os orbitais atômicos desses dois átomos se sobrepõem, criando uma região chamada de overlap, onde meus dedos estão cruzados aqui. E nessa região aqui é que está acontecendo o compartilhamento de elétrons. Então, nessa região aqui, ocorre essa probabilidade máxima de encontrar os elétrons, porque é ali que a ligação química está sendo feita. Isso é a explicação, tá? Então, toda vez que nós temos esse tipo de ideia, é só vocês lembrarem que o seguinte, o que é a teoria da ligação de valência? A teoria da ligação de valência, ela busca, descreve como que ocorre o compartilhamento de elétrons. Como que esse compartilhamento, então, acontece? Nós temos átomos que vão se ligar por meio da ligação covalente. Os orbitais atômicos desses átomos sofrem um processo chamado de sobreposição, criando nessa sobreposição uma região onde nós temos uma probabilidade muito elevada de encontrar elétrons. Lembre-se que o modelo da mecânica quântica é um modelo probabilístico. Há uma probabilidade. Mas como naquela região ali está havendo essa sobreposição, é máximo. Por que é máximo? É máximo porque, como está acontecendo uma ligação efetivamente, tem que ter elétrons ali, tá? E essa região é chamada de overlap, né? Então a gente tem aí o porquê, o como que acontece o compartilhamento. A partir daí, os pesquisadores, eles depois dessas definições, eles chegaram à conclusão que existem dois tipos de ligações covalentes, né? De uma maneira geral. Eu sei que existe a simples, a tripla e a dupla. Isso tudo que eu estou falando é como que essas ligações surgem. Como que a ligação simples é formada? Como que a ligação dupla é formada? Como que a ligação tripla é formada? E aí, os pesquisadores chegaram à conclusão de que elas são formadas por meio da sobreposição de orbitais, gerando dois tipos de ligações distintas. Sigma e π. Então, toda sobreposição de orbital gera ligações sigmas e π. Estas ligações, sigma e π, é que vão dar origem às ligações simples, duplas e triplas. Ó o que eu acabei de falar. São essas ligações, sigma e π, é que vão dar origem às ligações simples, duplas e triplas. E o que isso é importante? Qual é a diferença, na verdade, entre uma ligação sigma e uma ligação π? A forma como se sobrepõem os orbitais. Então, veja bem, na ligação sigma, os orbitais, eles vão ter o que a gente chama de sobreposição frontal, tá? Eles vão se encontrar de frente. No caso das ligações π, essa sobreposição vai ser lateral, tá? Então,
Isso significa lateral, né? Formando ângulos de 90, na verdade. Mas normalmente os orbitais, quando eles vão formar ligações covalentes π, que podem dar origem a simples, duplas e triplas, então quando eles vão formar essa ligação, eles se encontram lateralmente. A gente chama normalmente é lateral. Então, ligação π, sobreposição, anota aí, ó, sobreposição lateral ortogonal dos orbitais. Ligação sigma, sobreposição frontal dos orbitais. Por que eu estou falando isso? Porque você pode resolver um exercício e o exercício te falar assim, né, te dá uma série de itens e te pergunta quais desses itens são corretos. E um desses itens está lá. A ligação sigma ocorre por meio da sobreposição ortogonal dos orbitais. Aí, se você não sabe que quem faz essa sobreposição ortogonal ou lateral é a ligação π e não a sigma, você não consegue marcar. Então, eu estou falando porque pode aparecer nessas questões que envolve marcação de itens esse tipo de conceito. Então, vamos retomar rapidinho. Teoria da ligação de valência explica como que ocorre o compartilhamento de elétrons em uma ligação covalente. Esse compartilhamento, segundo essa teoria, é feito por meio de sobreposição de orbitais atômicos. Essa sobreposição de orbitais atômicos gera dois tipos de ligação. A ligação sigma, que ocorre pela sobreposição frontal, e a ligação π, que ocorre pela sobreposição ortogonal ou lateral dos orbitais. As ligações sigmas e as ligações π, elas vão dar origem ao que a gente chama de ligação simples, dupla e tripla. Aqui é só os modelos computacionais, tá? Então, por exemplo, se eu falo que uma ligação é do tipo covalente SS, ou uma ligação é do tipo sigma SS, o que significa essas letrinhas aqui? Porque isso pode aparecer para vocês. Por exemplo, o átomo de hidrogênio é formado, ou melhor dizendo, a molécula de H2, ó, um exemplo, hein? O que significa, eu estou tentando explicar aqui, tentando não, estou explicando, o que significa ligação sigma SS, ligação sigma PS, e assim sucessivamente. Então, ó, a molécula de hidrogênio, H2, ela é formada por dois átomos de hidrogênio. Estes dois átomos de hidrogênio vão formar uma ligação sigma, simples, para se ligar. Essa ligação sigma, por ela ter sido resultado da sobreposição de dois orbitais S, então as letrinhas SS, PS ou SP, elas representam quais os orbitais que estão se sobrepondo. Então, na molécula do H2, são dois orbitais S que se sobrepõem. Nessa molécula aqui, que pode ser o HCl, por exemplo, é um orbital P que se sobrepõe com o orbital S. Então, pode aparecer assim, ligação sigma SS. Significa que a ligação sigma foi formada pela sobreposição de orbitais S. Ligação sigma PS é uma ligação sigma formada pela sobreposição do orbital P com o orbital S. Ok? Então, isso daqui é uma leitura. Quando você lê essa informação, você tem que saber o que ela significa. Ao ler essa informação, tem que saber o que ela significa. O que é esse SS, o que é esse SP? Quer ver, ó? O que vai aparecer aqui. Ó, vou pegar aqui mesmo. Ó, o hidrogênio é formado, cada átomo de hidrogênio vai participar da ligação utilizando o orbital atômico S. Essa região aqui, ó,
é o que eu chamei de overlap, é aquela região de sobreposição. Então, vamos lá, ó. Os átomos se aproximam, sobrepõem os seus orbitais, formando nessa sobreposição uma ligação química. Uma ligação química não, uma ligação sigma ou pi. A gente vai saber quais tipos de ligação formam a sigma e quais formam a pi, tá? Fica mais fácil. Como aqui, ó, como nós utilizamos dois orbitais s para formar essa ligação sigma, então essa ligação sigma é do tipo S, S, tá? S, S por quê? Porque ela foi formada pela sobreposição dos orbitais s de um único átomo, né, do átomo de hidrogênio. Os orbitais formados, uma coisa importante que talvez vocês podem ler, e está aqui, ó, os orbitais que são formados por essa sobreposição, né, ou melhor, depois de constituída a molécula, o que a gente tem é orbital molecular. Então, por exemplo, orbital atômico é quando eu trato dos átomos. Então, se eu tenho dois átomos de hidrogênio separados, eles têm, cada um desses átomos separados tem orbitais atômicos. Quando eles se ligam, eles formam orbitais moleculares, porque aí eles estão ligados formando uma molécula, tá? É uma diferença de conceito também aqui. Quando você lê orbital atômico, atômico porque eu estou me referindo ao átomo. Então, cada átomo separado tem os seus orbitais atômicos. Quando esses átomos se ligam, eles vão constituir moléculas, no caso dos compostos covalentes, moléculas das ligações covalentes, e estas moléculas serão constituídas agora por orbitais moleculares, que são resultados da sobreposição, tá bom? Então é só também outra definição aí diferente que vocês podem topar. Definição, tá, pessoal? Definição. Aqui, ó, só para finalizar, percebe que aqui, ó, são dois átomos de cloro. Esses são representações dos orbitais p. Então, os átomos de cloro vão sofrer uma sobreposição, né? Eles vão se ligar, então vão sobrepor os seus orbitais. Olha lá, vão se encontrar. A forma como esse encontro ocorre gera as ligações sigma ou pi. Como no caso do cloro foram utilizados dois orbitais p, então essa ligação formada aqui é uma ligação do tipo sigma pp. E assim sucessivamente. Onde você quer chegar com isso, meu Deus? Que eu já me perdi, você vai me dizer. Oh, que ódio. Sai daqui, zoom. Chato. Eu quero chegar nisso aqui. É isso que você precisa. De tudo que eu falei. É claro que entender um pouco dos conceitos, mas principalmente isso aqui. Lembra que eu falei que as ligações sigmas e ligações pi, elas geram as ligações duplas, simples e triplas que a gente viu? Então, eu preciso que quando você olhe, você vai lá, monte a estrutura de Lewis, monte a fórmula molecular, pererê pororô. Vou mandar ali, eu vou mandar a lista para vocês amanhã, tá? Amanhã não, vou mandar hoje à tarde a lista sobre fórmulas, porque eu não queria misturar atividades. Mas quando você vai lá e faz a estrutura de Lewis, faz todas as ligações, completa os octetos, aí forma lá as ligações simples, as ligações duplas ou triplas, conforme a molécula que você está fazendo, você vai ter que agora, além de fazer isso, me identificar quais e quantas ligações sigmas e pi foram formadas nesse processo. Aí fica muito fácil. É só você pensar o seguinte, ó, aqui, ó, tá aqui, o resumo tá aí, ó, na tela de vocês. Toda vez que você olha para uma ligação simples, toda ligação simples, independente da ligação do átomo independente,
você classifica a ligação simples sempre como sigma. Então, toda ligação simples é sigma. Toda ligação dupla é formada por uma ligação do tipo sigma, então um tracinho desse aqui é sigma e o outro tracinho é pi, como eles foram originados. Já a ligação tripla, ela é formada por duas ligações π e uma ligação sigma. Então, o que que eu quero com isso? Eu quero isso aqui, ó. Quando você chegar no exercício, deixa eu pegar logo aqui. Ó. Cadê? Deixa eu pegar uma que fala do sigma e p. Aqui. Que seja aqui também. Quando você chegar no exercício, você vai ter que olhar para as moléculas, para as ligações, e me dizer quais ligações dessas são sigma, quais ligações dessas são pi. Tá vendo o que que você precisa para resolver o exercício? O que que uma ligação, o que é uma ligação sigma, o que é uma ligação pi? Como que eu identifico isso? Aí, para isso, você tem a tabelinha. Toda ligação simples é sigma. Então, eu venho aqui no exercício. Ah, carbono ligado ao hidrogênio por meio de ligação simples. Isso é uma ligação simples, isso é uma ligação simples, isso também, isso também. Então, são sete ligações simples que tem aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, todas essas ligações, por elas serem simples, todas elas são do tipo sigma. Pronto, é isso que você faz. Ótimo. Aí agora eu percebi que nessa molécula aqui tem ligações duplas. Aqui, por exemplo, tem ligação dupla e ligações simples. Então, vamos classificar. Essas ligação dupla, ela é sempre formada por uma ligação sigma e uma ligação pi. Então, aqui tem uma ligação sigma e uma pi. E essas 4 ligações simples aqui, são todas do tipo? Quem já pegou o jeito aí? Sigma. 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 Sigma, isso. Aqui a gente vai ter quantas ligações pi nessa molécula 3 aqui? 2. E quantas sigmas? 6. 6. Pronto, é isso que vocês vão fazer nisso. Entenderam? Deu para pegar essa parte de sigma e pi? Aqui com essa explicação com o Sim. exercício? É isso, pessoal. Não tem que ficar só tem que se preocupar com esses detalhes aqui na hora que for ler a informação, porque pode ser que o exercício traga uma informação como essa, você precisa entender a leitura. Mas eu não vou querer, por exemplo, que você faça esses desenhos. Isso daqui é computacional, tá? Você pode interpretar os desenhos, tá? Mas raramente acontece isso. Aqui eu estou mostrando o que eu já acabei de explicar, né? A ligação tripla, a ligação dupla e a ligação simples. E aí, para a gente finalizar, né? E depois fazer exercícios na próxima aula, é o seguinte, pessoal. A teoria da hibridização dos orbitais, ela é uma teoria que vai explicar agora o seguinte. Eu vou pegar como exemplo o átomo de carbono. Vou pegar o exemplo, cadê? Deixa eu ver onde que ele traz o carbono aqui para eu ser mais rápido. Aqui é o berílio. Tá aqui. Beleza, aqui. Ó. Tudo começa principalmente com o carbono. Existem outros elementos que vão hibridizar seus orbitais. O que é a hibridização dos orbitais? É isso aqui, ó, que está escrito aqui. A hibridização ou hibridação também, às vezes, vocês podem topar esse termo, é uma mistura, uma fusão de orbitais atômicos que vai dar origem ao que nós vamos chamar de orbitais híbridos. Então, olha só.
A hibridização é um fenômeno que ocorre com os orbitais atômicos. Então, os orbitais do próprio átomo vão se fundir, os orbitais do próprio átomo. Então, é do átomo com ele mesmo, não é com outro. Ó a diferença. Então, você tem a fusão de orbitais atômicos do próprio átomo, dando origem aos chamados orbitais híbridos. Então, é como se um orbital S de um átomo se fundisse com um orbital P do mesmo átomo, dando origem aí a um orbital híbrido do tipo SP. Ó, já vai pegando a manha na minha explicação. Então, a hibridização do orbital, ela vai me mostrar como que os orbitais do próprio átomo se fundem para originar novos orbitais atômicos, chamados de orbitais híbridos. E por que que isso acontece? Acontece por conta disso aqui, ó. Um dos elementos que mais ocorre a hibridização, que mais vocês vão ver isso, é o carbono. Lembra da distribuição dos orbitais? Que a gente faz as setinhas, coloca tudo bonitinho dentro dos quadrinhos, que é até a questão da lista de exercício, dessa lista que eu vou passar para quem não fez. Quando a gente faz isso para o carbono, presta atenção aqui, ó. Quando a gente faz isso por carbono, ele fica com essa estrutura aqui, ó. Fica com o orbital S preenchido e com apenas 2 elétrons no orbital P. Você pode fazer a distribuição aqui, ó. Um S2, ele tem um número atômico de 6. Um S2, ó, um S2. 2S2, tá, vai estar ali também, 2S2. Mesma coisa do 1S2. 2P2. Então, são 3 orbitais no P, 2 deles têm elétrons. Não é isso que a gente viu na distribuição em orbitais? Ok. Eu vou afirmar uma coisa. Olha, elementos químicos eles só conseguem fazer ligações onde tem elétrons. Elétrons desemparelhados. Quantos elétrons desemparelhados tem no átomo de carbono? Nesse caso aí tem 2. 2. Então, ó, eu vou pegar a afirmação que eu acabei de falar. Ó, 2 elétrons desemparelhados. Um átomo só pode fazer ligações em orbitais em que se encontram elétrons desemparelhados. Então, quantas ligações o átomo de carbono faz? Poderia fazer? Teoricamente 2. Isso. Só que na natureza ele não faz 2. É 4. Isso. Na natureza ele faz 4. Isso aí. Aí você se pergunta assim, como? Ó, eu estou mostrando para você que segundo aquela distribuição dos orbitais, somente nesses 2 espaços aqui, ó, é que eu teria disponibilidade para formar a ligação. Então, teoricamente, ele só pode fazer 2. Só que ele faz 4. Na natureza real, ele faz 4. Como explicar este comportamento? Então, essa é a ideia da teoria da hibridização dos orbitais. Ela vem para justamente explicar por que alguns átomos de elementos químicos fazem mais ligações do que aquelas que seriam previstas. Então, essa é a base da teoria da hibridização dos orbitais. Explicar por que alguns elementos químicos fazem mais ligações químicas do que aquelas teoricamente permitidas. Tudo bem? Mas isso a gente vai ver na próxima aula, porque a gente tem mais uma aula hoje de 11 às 11h45. Então, eu não vou ficar, né, arrastando vocês, porque tem aula depois também. Vou dar os 15 minutinhos para vocês descansarem, tomar um café. E na próxima aula a gente continua e faz exercício, tá bom? Beleza? Vou enviar logo a lista agora para vocês, tá bom? Para quem não fez a lista e o link. Façam até amanhã, 23h59. São 10 atividades bem tranquilo. Davi, fala.
Ah, não, desculpa, só apertei errado aqui, foi mal. Tudo bem, tranquilo, tá? Beleza, pessoal? Então, ó, bom dia e até a próxima aula que a gente tem hoje ainda, tá? Ok, obrigado. Falou, Caio. Falou.